Olá, hoje vamos falar outra vez de verbos. Vamos falar do perfectum, mas agora na voz passiva. Vamos ver como é que se faz, vamos ver as construções que existem e depois alguns exemplos. Vamos a isso. Falemos então do perfectum passivo. O perfectum, vamos recordar, não é um tempo, é um aspecto e designa a completude ou a conclusão de uma determinada ação. Corresponde aos tempos pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro perfeito. Na voz passiva, se bem se lembram, o infectum faz substituindo as desinências ativas por desinências passivas. Or, ou simplesmente re, para a primeira pessoa, ris ou re para a segunda, tur para a terceira do singular, mur, primeira do plural, mini, segunda do plural, ntur, terceira do plural. O perfecto faz de uma maneira completamente diferente. Por outro lado, uma maneira que talvez para nós, falantes de português, seja mais familiar. Recorremos ao particípio perfeito do verbo, que vamos já ver como é que se faz, e depois juntamos-lhe o auxiliar suma, nos vários tempos e modos que em seguida veremos. Vamos começar por construir o particípio perfeito. Vamos precisar de enunciar o verbo, diakio, diakis, diakere, dieki, diactum, que significa lançar. Vamos nos lembrar de que diakio é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo. Diakis é a segunda pessoa do singular do presente do indicativo ativo. Diakere é o infinitivo presente ativo. Dieki é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo ativo. Diactuma, que é a forma que nos interessa, é a forma de supino. Então, como é que a partir dali eu identifico, ou como é que eu construo o particípio perfeito? Então, vou retirar aquela terminação uma e ver o que fica para trás. Yact. Aquela forma que sobra quando eu tiro a terminação uma, eu vou juntar as desinências habituais ou as terminações, para sermos um bocadinho mais abrangentes, habituais de um adjetivo de primeira classe. Us para o masculino, a para o feminino, uma para o neutro. Assim, diactus, diacta, diactum. Lançado, lançada, lançado. Como é que eu, a partir do particípio perfeito, como é que eu vou fazer agora o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro perfeito passivos? Vou juntar o auxiliar suma nos tempos e modos adequados. Ou seja, particípio perfeito mais verbo sum no presente vai-me fazer o pretérito perfeito passivo. Se eu tiver o verbo sum no pretérito imperfeito, então eu vou fazer o pretérito mais que perfeito passivo. E se eu tiver o verbo sum no futuro imperfeito, eu vou fazer o futuro perfeito passivo. Olhemos para, em primeiro lugar, o pretérito perfeito. Eu vou buscar como exemplo a palavra petra, pedra, que é feminina. E como é que eu vou fazer? Vamos pô-la ali, petra. Eu vou buscar o particípio perfeito, porque é esta a regra, particípio perfeito mais verbo auxiliar, e vou buscar a sua forma feminina singular. Tal como um adjetivo tem de concordar em género, número e caso. Petra, yakta. Mas isto por si só não faz a voz passiva. Eu tenho de ir buscar agora o verbo soma no presente. Petra, yakta, est. A pedra foi lançada. Diacta est forma uma unidade
e traduz-se por foi lançada. Não nos deixemos confundir pelo facto de est estar no presente. Se eu quiser dizer as pedras foram lançadas, como é que eu faço? Petrei, jactei, sunt. Portanto, é o mesmo processo. Petrei e depois jactei sunt. As pedras foram lançadas. Mais uma vez, chama a atenção. Não se deixem enganar pelo facto de est e sunt estarem no presente. O que conta não é ou não são aquelas duas formas em particular. O que conta é o conjunto jacta est e jactai sunt. Isto é para o indicativo. A pedra foi lançada, as pedras foram lançadas. Se eu quiser fazer o conjuntivo ou subjuntivo, como faço? A mesma coisa, Petra, jacta, só que agora, em vez de ter o verbo no presente do indicativo, eu vou pô-lo no presente do conjuntivo, sit. Petra, jacta, sit. Que a pedra tenha sido lançada. Se eu quiser fazer o plural, é o mesmo procedimento. Petrei, jactei, sint. Que as pedras tenham sido lançadas. Mais um exemplo. Agora com uma palavra masculina. Lápis, lapidis. Que também significa pedra. Só que é masculino. É daqui que vem o português lápide. Ou então lapidar. Então, se eu quiser dizer a pedra foi lançada, mas aqui a pedra é masculina, lápis. E agora, em vez de escolher a forma feminina, naturalmente vou escolher a forma masculina. Jactus. Jactus est. Lápis jactus est. A pedra foi lançada. Masculino. O rochedo, se quiserem, foi lançado. No plural, lapides, as pedras, jacti sunt, foram lançadas. Conjuntivo ou subjuntivo, a mesma coisa. Lápis, jactus, sit. Que a pedra tenha sido lançada. Lapides, jacti, sint. Que as pedras tenham sido lançadas. Mais um exemplo, agora com o neutro. Tellum, que significa dardo. Tellum, jactum, est. O dardo foi lançado. Neutro, tellum, jactum, também é neutro. Plural, tela, jacta, sunt. Os dardos foram lançados. Conjuntivo ou subjuntivo. Tellum, jactum, sit. Que o dardo tenha sido lançado. Tela, jacta, sint. Que os dardos tenham sido lançados. Espero que esteja claro, portanto, pretérito perfeito da voz passiva, particípio perfeito, mais o verbo suma no presente, ora indicativo, ora conjuntivo. Quando passamos para o pretérito mais que perfeito, o procedimento é o mesmo, só temos de mudar o tempo do auxiliar. Desta vez, em vez de o pormos no presente, vamos pô-lo no pretérito imperfeito. Usando aqui a palavra petra, a pedra. Como é que eu digo a pedra tinha sido lançada? Jacta erat. A pedra tinha sido lançada. Jacta erat. Plural. Petrei, jactai erant. As pedras tinham sido lançadas. Conjuntivo. Petra, jacta, esset. Que a pedra tivesse sido lançada. Petrei, jactai, essent. Que as pedras tivessem sido lançadas. Quando chegamos ao futuro perfeito, o procedimento continua a ser o mesmo,
muda apenas o tempo do auxiliar. O verbo soma no futuro imperfeito. E como sabemos, o futuro perfeito e imperfeito rigorosamente não tem modo. Se quiserem chamar-lhe do indicativo, tudo bem. Não tem modo. Portanto, como é que nós vamos fazer? Vamos buscar outra vez a Petra. Petra, jakta, erit. A pedra terá sido lançada. Se eu quiser fazer o plural, Petrei, jaktei, erunt. As pedras terão sido lançadas. Por hoje é tudo. Voltamos em breve com mais latim.